Olá, tudo bem? Olha só, Tati, vem pra cá pro meu lado. Estamos nós aqui, eu, professora Claudete Pessoa e a professora Tatiana Rodrigues, para o nosso bate-encontro, né? Nosso bate-papo concurseiro com você. Já tô vendo que nós temos aqui um público fiel, nossos queridos alunos. Boa noite a todos, Fernanda, Luiz Felipe, tem vários, a gente vai conversando aí no desenvolver da aula. Antes de qualquer coisa, quero falar com vocês que o nosso site está em promoção. Vamos ver aqui, tá? A gente chega mais falar um pouquinho. Tá em promoção, o site já está em promoção. Tirei um pouco a Tati do ar, mas é por uma boa causa. Tô aqui. O site já está em promoção, já tem lá os descontos dos pacotes, mas você pode aumentar esse desconto com o cupom Super Servidor. Essa é a promoção, vale até o dia 10 de novembro, ok? Então, imperdível. E você aplicando esse cupom Super Servidor, pode ultrapassar 50% em alguns pacotes. Então, assim, está valendo a pena, tá show, a super equipe está muito empenhada para você ter a melhor preparação para gabaritar, ok? Então, olha só, eu vou passar a bola aqui para a Tatiana, professora Tatiana Rodrigues, e depois, na sequência, nós vamos falar de regime disciplinar dos servidores públicos. Combinado? Ok? Bom, eu vou passar aqui para a professora Tatiana o microfone. Tchau, tchau. Olá, boa noite. Estamos juntos nesse feriado. Deixa eu colocar o microfone aqui. De lado. Hoje vamos debater um papo sobre um tópico que sempre cai em concurso público. Em qual banca? Todas. Chamado pronome relativo. Meu slide não está indo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aí eu fui pro... Ele foi pro em branco. Vamos ao vivo é mais emocionante. Isso aí, achei meu slide. Então, pronome relativo é um tópico que sempre cai no concurso público, em todas as bancas, ele é recorrente e as pessoas costumam ter muitas dúvidas e não enxergam os erros quando aparece esse tópico. Então, nós vamos conversar sobre ele agora, esse é o momento, sua oportunidade de ser feliz e dividir com a sua família, agora. Vamos lá, pronome relativo, o que é? Um elemento de coesão. Esse elemento de coesão, ele serve para evitar a repetição de um substantivo ou de um pronome substantivo anterior. Na verdade, ele evita a repetição de um substantivo anterior, né? Como pronome substantivo, ele está no lugar de um substantivo, havendo um pronome antes, ele também pode evitar a repetição deste pronome anterior. Mas antes eu quero conversar com você sobre coesão. O que é coesão? Quando se fala de coesão, nós falamos de ligação. Ou seja, uma parte se une à outra. Quando aparece um texto não coesivo, é muito nítido que a pessoa não fez links. Talvez a palavra melhor e moderna que a gente tenha para coesão, né? Que nós usemos no nosso dia a dia, seja justamente a palavra link. Eu digo para você o seguinte, olha só. Josclei foi à feira. Josclei foi comprar batata. Josclei estava chateado. Josclei andou doente. Josclei já melhorou. Josclei mandou um beijo pra você. Aí você, meu Deus, quanta repetição, né? Que discurso esquisito dessa pessoa. Você sai fora dessa conversa, não é isso? Então, na realidade, eu tenho um trecho não coesivo, porque existem repetições esdrúxulas e desnecessárias nesse trecho. Agora, se eu digo assim, Josclei foi à feira, ele foi comprar batata. Ele quem? Josclei. Imagine se eu tivesse um link na palavra ele. Se eu clicasse na palavra ele, quem apareceria? Josclei. Então, de fato, essa palavra ele é um elemento de coesão. Os pronomes, eles servem para fazer essa ligação. Quando eu uso esse pronome ele, eu sei que aquilo que eu disse antes tem a ver com aquilo que eu vou dizer depois. E aquilo que eu disse depois tem a ver com aquilo que eu disse antes. Logo, existe uma ligação entre as duas partes e essa ligação que faz com que nós tenhamos o reconhecimento de que essas duas partes fazem parte de um mesmo texto. Isso é coesão. Por isso que a gente diz que a coesão, ela costura o texto, né? Continuando o exemplo, eu digo para você assim,
Ele estava chateado, embora, né? Ele estava chateado, pois andou doente. Embora já tenha melhorado. Olha aí o embora, conjunção concessiva, fazendo uma relação de oposição. Quando eu coloco esse embora, você entende melhor que a autora desse texto, que sou eu, faz uma certa crítica a esse Josclei. Peraí, o cara estava doente, já melhorou e continua reclamando, continua chateado? Ele está reclamando embora já tenha melhorado? Peraí, a lógica é um cara que já melhorou não continua reclamando, mas embora tenha havido uma melhora, ele continua reclamando disso. Então, existe uma certa estranheza, por isso essa relação de oposição. Então, as conjunções, as preposições, elas também estabelecem ligação. Tudo aquilo na língua portuguesa que liga uma parte à outra faz parte da matéria coesão. E tudo que evita repetições também faz parte de coesão. Eu digo assim, por exemplo, quem está me vendo aí, boa noite, Marluce. Aí eu digo assim, Marluce está assistindo a minha aula. A aluna me disse boa noite. Quem é a aluna? Marluce. Então eu acabo de evitar a repetição da palavra Marluce. E se eu evito a repetição, quando eu uso esse a aluna, evitando a repetição de Marluce, esse a aluna é um elemento coesivo, sem dúvida, né? Quem mais tenho aqui? Desirê, boa noite, olá todo mundo. Vamos seguir aí para o pronome relativo. Encontrei o garoto, adoro o garoto. Veja que nessa frase eu tenho uma repetição excessiva da palavra garoto, desnecessária. Então não existe coesão. Eu tenho que dar um jeito de fazer uma ligação entre uma parte e a outra. Eu poderia dizer, por exemplo, encontrei o garoto, eu o adoro, né? Aí eu faria uma coesão com pronome oblíquo no o, mas como o assunto hoje não é o pronome oblíquo, eu quero fazer essa junção com o pronome relativo. Aí, veja, eu poderia ter essa frase. Encontrei o garoto que adoro. Não estou dizendo a mesma coisa aqui que eu disse em cima? Estou dizendo a mesma coisa. Só que agora eu liguei as partes. E qual é o termo que está ligando as partes? O quê? A palavra que ela pode ser muita coisa na vida, ok? Se você me perguntar quais as classes gramaticais que a palavra que pode assumir, a palavra que, ela pode ser tudo, menos artigo e verbo. Agora vamos lá. Em algum momento passou pela sua cabeça que ele poderia ser um artigo? Se você sabe que artigo seria só o, a, os, as, o, uma, os, umas, então jamais passaria pela sua cabeça mesmo. Tatiana juraria que o que poderia ser verbo. Eu que, tu queis, ele que, nós quemos, né? Jamais, concorda? Então veja, as duas únicas coisas que ele não pode ser, na verdade são absurdas, jamais passaria pela sua cabeça. Então é mais fácil eu dizer para você que o que pode ser tudo que você pode imaginar, inclusive pronome relativo. Mas para ele ser pronome relativo, ele tem que evitar a repetição de um substantivo anterior. Então eu dei de cara com esse que nesta frase, olha lá, encontrei o garoto que adoro. Existe um substantivo antes deste que? Sem dúvida. Quem? Garoto. Olha lá. Então, a grande chance de esquecer um pronome relativo, evitando a repetição da palavra garoto. Mas olha só, nessa frase eu tenho dois verbos. E quando existe verbo, necessariamente em língua portuguesa, nós estamos diante de orações. Português funciona assim, onde existe verbo, existe oração. E onde existe oração, necessariamente existe verbo. Logo, se eu tenho dois verbos, é porque eu tenho duas orações. Quero separar as orações e tenho dificuldade sobre isso. Eu não sei onde eu separo, eu sempre tenho essa dúvida. Então é agora. Se existe um elemento coesivo ligando as orações, a gente separa antes dele. Então você está vendo este que aí? Se o que ele liga as orações, então é antes dele que nós separamos. Então vou separar as orações, está aí. Oração 1, encontrei o garoto. Oração 2, que adoro. Eu já deixei um verbo de cada lado. Veja, se esse que aí, ele estiver de fato evitando a repetição da palavra garoto, se eu colocar garoto de volta no lugar da palavra que, tem que dar certo, concorda? Sem dúvida. É igual quando eu falo, Josclei foi à feira. Troque Josclei por um pronome. Você diria o quê? Ele foi à feira. O que esse pronome ele está fazendo? Substituindo o Josclei. Então, se o pronome serve para substituir alguém, quando eu coloco esse alguém de volta, tem que dar certo. Então, vamos ver se dá certo. O que eu vou fazer agora para reconhecer se esse que é um pronome relativo?
eu vou colocar o substantivo anterior no lugar dele, que é justamente a palavra garoto. E eu vou reescrever a oração em que ele está inserido. Qual é a oração em que ele está inserido? A oração 2, que adoro. Esqueça a primeira oração. Ela não faz a menor diferença nesse contexto, ok? Você tem que olhar para a oração em que a palavra que está inserida. Então, beleza. Substituir a palavra que pela palavra garoto e vou reescrever a oração número 2, começando pelo sujeito desta oração. Tatiana, por que eu tenho que começar pelo sujeito? Se em língua portuguesa a gente pode inverter a ordem. Porque quando você começa pelo sujeito, você erra menos. Então, deixe de ser rebelde. Pense comigo. Vou colocar garoto no lugar do que e vou pensar no sujeito do verbo adorar, que é o sujeito da segunda oração. Quem é o sujeito de adoro? Né? Na conjugação do verbo seria eu. Então, vou começar por eu. Ficaria como? Eu adoro o garoto. Deu certo? Deu. Então, na verdade, o que essa frase inteira está dizendo para você? Ela está dizendo, encontrei o garoto, eu adoro o garoto. E, de fato, para evitar a repetição desta palavra garoto, eu usei esse que. Então, pode ter certeza de que este que é um pronome relativo, sem dúvida. Então, já reconhecemos a classe gramatical. Mas, pronome relativo não exerce função sintática? Exerce. Qual a função sintática do pronome relativo? Ora, se ele substitui um substantivo, ele exerce as funções sintáticas que o substantivo exerceria. Então, como é que eu vou descobrir a função sintática dele? Muito simples. Estão vendo aí embaixo o que você reescreveu? Eu adoro o garoto? A função sintática da palavra garoto na frase de baixo é a mesma função sintática da palavra que na oração de cima. Sério? Sério. Porque ele só está substituindo. Quando eu digo para você, Josclei chegou, substituir Josclei por um pronome. Ele chegou. Quando eu digo Josclei chegou, Josclei não seria o sujeito? Seria. Quando eu digo ele chegou, a palavra ele não seria o sujeito? Sim. Mas por que é sujeito? Porque ele está no lugar de Josclei. Josclei no lugar deste pronome seria o sujeito. Então esse pronome também será. É a mesma lógica que acontece com o pronome relativo aqui. Ele exerce a mesma função sintática que a palavra que ele substituiu exerceria caso estivesse escrita no lugar dele. Então, quer saber? É melhor você resolver a função sintática do pronome relativo na oração de baixo, já que a função sintática será a mesma da palavra garoto. Então, vamos lá. Eu adoro o garoto. Quem adora, adora alguém. Este alguém exerceria a função sintática de, responda aí, objeto direto. Então, qual é a função sintática da palavra que em cima? Ora, vai ser objeto direto também. Basta você substituir. Tatiana, eu já aprendi na minha vida assim. Eu olho o que e troco o que por o qual. E quando eu faço essa troca e dá certo, esse que é um pronome relativo. Posso usar isso? Pode. Mas o problema é que quando você troca o que pelo o qual, a única coisa que você vai ficar sabendo é que ele é pronome relativo. Você não vai descobrir a função sintática dele. Você não vai descobrir se a frase está certa ou errada. E como eu sei se essa frase está certa ou não? Esse é o momento da sua prova, que é o que as bancas costumam mais cobrar aqui. Se a frase está correta ou se ela está incorreta. Olhe aquela frase que você reescreveu. Olha lá, eu adoro o garoto. A pergunta que você tem que fazer nesse momento é a seguinte: apareceu nessa reescritura alguma preposição que não está escrita em cima? Veja, a palavra eu é pronome, a palavra adoro é um verbo. O garoto aí, você já reconheceu que é quem está, né, substituindo este que. Eu tenho um artigo e um substantivo na classe gramatical, logo eu não tenho pronome, não tem preposição, desculpe. Então a frase está certa sim. Se na sua reescritura aparecesse uma preposição embaixo que não estivesse escrita em cima, pode ter certeza de que essa preposição teria que aparecer aqui, ó, antes deste que. E aí você teria um de que, um com que, um para que. E na verdade, grande parte das questões de prova que envolvem o pronome relativo, na verdade, tem a ver com esta preposição. Mas nesta frase a gente não lida com ela, então vou para a próxima. Ah, sim, olha lá.
acrescentando para a sua vida que eu sempre escrevo as classes gramaticais em azul, as funções sintáticas em vermelho e eu nunca troco. Isso não é bobagem de menina para colorir o seu material não, tá? Isso aí é porque ajuda a sua memória fotográfica. É muito bom para você. Se eu fosse você, também começaria a usar cores, porque ajuda a sua memorização. Isso é científico, não foi eu que inventei não. Então beleza, continuei aí. Encontrei o garoto que gosto. Olha esta frase. Tem quantos verbos? Vai respondendo aí com você, tá? Você com você mesmo, numa boa. Eu tenho 2 verbos. O encontrei e o gosto. Se eu tenho 2 verbos, significa que eu tenho 2 orações. Onde eu separo as orações? Antes do quê? Então, você está vendo esse que liga as orações? Eu vou fazer a separação aqui. Beleza. Quero descobrir se esse que é pronome relativo. O que eu faço? Espera aí. Pronome relativo faz o que na vida? Evita a repetição de um substantivo anterior. Existe um substantivo anterior? Sim. Quem? Garoto. Então, grande chance desde que está evitando a repetição da palavra garoto. O que eu vou fazer agora para descobrir se ele é pronome relativo, descobrir se a frase está certa e descobrir a função sintática dele? Simples. Vou substituir de volta a palavra que pela palavra garoto. Em qual oração? Na oração em que a palavra que está inserida. Esqueça a primeira oração, ok? Mas vamos reescrever essa segunda oração, começando pelo sujeito, sem rebeldia. Quem é o sujeito do gosto? Eu. Então vai ficar como? Eu gosto do garoto. Deu certo? Deu. Veja, encontrei o garoto, eu gosto do garoto. De fato, esse que está evitando a repetição da palavra garoto? Sem dúvida. Então pode ter certeza de que este que é um pronome relativo. Mas, quando você reescreveu, apareceu aqui uma preposição que não está escrita em cima. E quando eu falo preposição, eu estou falando para você esquecer o artigo o. Porque o do, o que é o do? De mais o, não é isso? Esqueça o artigo. Pronome relativo não aceita artigo. Ele repele o artigo. Eu quero que você me responda qual é a preposição que está dentro da estrutura. A preposição que está dentro do do é justamente a preposição de. E você não pode sumir com ela. Se aparece um pronome relativo e na sua reescritura essa preposição apareceu e ela não está escrita em cima, pode ter certeza de que a frase de cima está errada. E é isso que você vai buscar na sua prova. Quando você tem aquele enunciado de prova, marca a alternativa correta de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O erro poderia ser de qualquer coisa. Nas outras alternativas, obviamente, se aparecer um que na letra B, você tem que pensar nisso aqui. Está faltando uma preposição dele, antes dele? Neste caso, está faltando a preposição de. Então, veja, eu tenho um erro aqui. Quem gosta, gosta de. O verbo gostar exige a preposição de. E quando a gente fala de exigência no uso da preposição, a gente está falando de um tópico de língua portuguesa chamado regência. Então, nesta frase, sem dúvida, existe um erro de regência. Quero consertar a frase. O que eu faço? Pego a preposição que apareceu na minha reescritura e coloco esta preposição antes do pronome relativo. Então, o certo é dizer, encontrei o garoto de que gosto, que é uma coisa que dificilmente no dia a dia você deve fazer. Por quê? A palavra que exige essa preposição, que é o gosto, ela aparece depois. Então, é difícil na nossa fala a gente antecipar uma preposição que vai ser exigida por uma palavra posterior. A nossa fala é muito rápida. Você às vezes nem decidiu como vai terminar a frase, como você vai antecipar uma preposição exigida por uma palavra que vem depois. Então, de fato, na nossa fala é um erro comum e creio que até desculpável. Mas na sua escrita, você não pode deixar essa preposição de lado. E cuidado com a sua prova, porque isso sempre cai. E quando eu falo sempre, não é exagero meu, não. Então, aqui eu tenho uma preposição sendo exigida, coloquei, logo, agora eu tenho uma frase certa. E a função sintática de garoto embaixo? Você vai dizer, vai ser objeto indireto, porque quem gosta, gosta de alguém. Objeto indireto, beleza? Só que veja o seguinte, esse objeto indireto aqui, ele
ele não tem a preposição dentro dele, você concorda comigo que o objeto indireto é um complemento verbal em que a preposição fica inserida nele? Sem dúvida. Então veja, você vai marcar na prova que esse que é o objeto indireto? Vai, mas cuidado com o que eu vou falar para você. Na realidade, o objeto indireto embaixo é do garoto. Então, o objeto indireto em cima é de que equivale a dizer do garoto. A palavra que, ela só substitui garoto. Então, na realidade, garoto embaixo, ele é núcleo do objeto indireto. Ele não é o objeto indireto inteiro. Então, o objeto indireto, se eu for chata, sabe? Chatinha, aquela que gosta de tudo certinho. Então, na realidade, o objeto indireto em cima é o de que. E o que? É o núcleo do objeto indireto. Mas as bancas de concurso costumam chegar aí? Não. Geralmente, elas abstraem que, na verdade, o que é o núcleo do objeto indireto e marcam que ele é o próprio objeto indireto. Então, você vai abstrair também. Tatiana, se eu tiver uma opção... a função sintática da palavra que é letra A, objeto indireto. Letra B, núcleo do objeto indireto. Qual que eu vou preferir? Você vai preferir núcleo, porque é uma resposta melhor, mais específica. Mas você não vai se prender a isso. Se a banca só fizer uma afirmação de que este que é o objeto indireto, você, como as bancas também fazem isso, você vai abstrair e vai marcar que ele é o próprio objeto indireto, porque você só tem essa opção. Se eu estiver numa questão de certo ou errado, vai marcar certo, ok? E vai ser feliz. A gente não está aqui para discutir com a banca. Nós estamos aqui para aprender a marcar o X onde a banca coloca o X. Então, a gente vai botar o X ali. Tudo bem? A ideia é essa. Beleza, aí a Vilma falou assim, olha, na hora da prova, às vezes não observamos a regência, com certeza. Esse é que é o problema. Nós não observamos a regência e por isso nós erramos a questão. Então, a partir de hoje, não se esqueça do que eu estou falando. Eu espero que você se lembre do meu slide colorido, ok? Apareceu o quê? A primeira coisa que você tem que pensar é, vou fazer uma barra antes dele. Vou reescrever a oração número 2, começando pelo sujeito. E faltou preposição. Está faltando. Então, há um erro. Se a gente não pensar nisso, o que vai acontecer? Vamos errar uma questão que, de fato, aquele cara que está concorrendo à vaga, que é o aluno que estuda mesmo, ele não vai errar. Então, você não pode errar também. Tudo bem? Porque você faz parte dessa nata, desse 1% que de fato estuda para a prova para ser convocado. Você não está fazendo inscrição para fazer parte da massa. Ah, fiquei na colocação 3.000 e não sei quanto. Seu objetivo não é esse. Seu objetivo é ser classificado. Então, a partir de hoje, você tem que pensar nesses detalhes. A prova a gente ganha no detalhe, né? Qual é a diferença do primeiro colocado para o centésimo? Às vezes, 2 questões. Então, é um detalhe, é isso? Então, continuando essa história aí, o bairro em que chegamos é tranquilo. Verbos. Chegamos e é. Se eu tenho 2 verbos, é porque eu tenho 2 orações. Aí funcionaria assim. Tatiana, já aprendi. Eu quero separar as orações e eu vou separar as orações antes do que? É. Mas eu tenho uma preposição antes deste que, estão vendo? Então funciona assim. Eu separo as orações antes do que? Mas se houver uma preposição antes deste que, eu separo antes da preposição, ok? Guarde isso pra você. Então, o meu primeiro impulso é botar uma barra aqui. Só que repara que a oração número 1, o bairro, está sem verbo. E não existe oração sem verbo? Então, pode ter certeza de que eu vou ter que separar novamente. Como assim? Eu vou separar onde a continuação faça sentido e onde apareça um verbo, de forma que eu separe um verbo do outro. Eu tenho que separar o chegamos do é. Então, imagine a continuação aqui de o bairro. Olha lá, o bairro é tranquilo. A oração está lá no final. Tatiana, a oração número 1 está do lado de fora. Imagine a oração número 2, que está dentro da oração número 1, entre parênteses. Olha lá, ó. O bairro, abri parênteses, em que chegamos, fechei parênteses, é tranquilo. Não dá certo? Dá. Porque o que acontece aqui?
Você vai escrevendo, aí você pula e continua lá do outro lado. Então pode ter certeza de que dentro da oração número 1, você tem a oração número 2 com verbo que está intercalada. O que é uma estrutura intercalada? É justamente essa ideia. Você está escrevendo feliz da vida, e aí de repente aparece alguma coisa e você pula e continua o que estava dizendo depois. A mesma lógica que você tem com os parênteses, né? Aquilo que a gente diz antes continua depois do último parêntese. Não à toa, essa oração que está intercalada poderia vir entre parênteses, poderia vir entre travessões e poderia vir entre vírgulas, sem problema nenhum, sem nenhum prejuízo gramatical. Ah, Tatiana, haveria uma mudança de sentido se eu botasse essa vírgula? Beleza. Tá? Se você já chegou aí, você enxergou muito, você deve estar lá na frente da língua portuguesa. Mas eu não vou me aprofundar nessa história da vírgula neste momento, ok? Isso é papo para um outro ao vivo nosso. Então, beleza. Continuando aí, eu tenho um que, não tenho? Esse que, ele tem substantivo anterior? Tem. Mas esse substantivo anterior está na outra oração, mas é na outra oração que você tem que buscar mesmo, tudo bem? Então, o substantivo anterior da palavra que é quem? A palavra bairro. Então, grande chance deste que ser um pronome relativo. O que eu vou fazer agora? Vai respondendo. Para descobrir se ele é pronome relativo, você vai colocar a palavra bairro no lugar da palavra que. E vai reescrever a oração número 2, que é essa que está intercalada, começando pelo quê? Responda aí. Começando pelo sujeito. Quem é o sujeito do verbo chegamos? Nós. Então eu vou dizer, nós chegamos. Como é que você vai preencher esse bairro, hein? Responda para mim aí. Nós chegamos ao bairro. Se nós chegamos ao bairro, ué, cadê a preposição em? Que está escrita em cima e não apareceu não. Cuidado, hein? Regência do verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ai, obrigada, gente, adoro. Quem chega, chega a algum lugar. Quem chega não chega em, não. Quando você diz cheguei em casa, cheguei no curso, cheguei na praia, você está falando errado, de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Você chega à casa, você chega ao bairro, você chega à praia com a preposição a. Você também pode chegar de, sabia? Eu posso dizer para você assim, ó, acabei de chegar da praia. Se eu cheguei da praia, eu vim de lá. Qual é a diferença de chegar à praia para chegar da praia? Porque quando eu digo para você que eu cheguei à praia, é o meu destino, foi para onde eu fui. Quando eu digo que eu acabei de chegar da praia, foi de onde eu saí. Então a gente diz que existe um sentido, uma semântica de origem. A origem, né? De onde eu saí. A ideia é essa. Mas de qualquer forma, se você usou a preposição em, cheguei em casa, por exemplo, você quer dizer o destino. Então, na verdade, você tem que corrigir isso usando a preposição a, que é a preposição que para o verbo chegar traz para você a ideia de destino. Então, olha só, apareceu uma preposição embaixo. E a preposição que apareceu embaixo foi a preposição a. Tem que aparecer essa preposição antes deste que. Mas a preposição que foi colocada pela banca está errada. Eles botaram outra. Então existe um erro de regência aí, ó. Você tem que substituir essa preposição errada pela preposição certa para ser feliz, porque existe um erro de regência aqui. E aí vai ficar como? Eu quero que você pronuncie essa frase, para você se acostumar, para não achar esquisito. Vamos lá. O bairro a que chegamos é tranquilo. E pare de fazer prova de português assim, ó. Eu não marquei errado porque eu não achei nada estranho. A gente não marca em português o estranho e o bom provido não, hein? A gente marca o certo e o errado. E há uma grande distância entre o certo e o errado e o estranho e o bom provido, hein? Cuidado! Muitos conteúdos que você julga estranhos estão certos para o português. E muitos conteúdos que você fala, eu não vejo nada estranho, na verdade estão errados. E aí, se a gente fizer prova de português assim, a gente sai errando tudo bem? Então você tem que analisar a coisa tecnicamente. Ótima aula, Giselva falou. Gisleiva, Vilma também. Jeová, ai gente, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui fazendo isso, de verdade. Enfim, continuando a história aí.
De fato, esse cara é um pronome relativo. Por quê? Porque ele evitou mesmo a repetição da palavra bairro. Então, ele é pronome relativo, apenas havia um erro de regência que nós já corrigimos. Tudo bem? Então, é importante você reescrever. Se você não reescrevesse essa oração, você enxergaria o erro? Seja sincera. Só de bater o olho. Só de bater o olho eu já sei que está errado. Provavelmente ia passar reto, não ia? Então, cuidado. Existem tópicos da língua portuguesa que você pode ganhar um pouco de tempo. Esse não é o momento. Esse aqui é um tópico da português que você tem que parar na sua prova para fazer à mão. Tem que escrever, tem que criar o hábito. Claro, se você fizer um monte de frases, você faz mais rápido, né? Beleza. E aí, amigo, Rafael, obrigada. Beleza. E aí chegamos ao bairro funcionando como adjunta adverbial de lugar. E por quê? Ué, porque quem chega, chega a algum lugar. Se quem chega, chega a algum lugar, então essa preposição a introduziu uma semântica, um sentido específico de lugar. E na língua portuguesa, quem inicia semântica de lugar acompanhando o verbo só pode ser o adjunto adverbial. Logo, você está diante de um adjunto adverbial de lugar. E essa vai ser a função sintática da palavra que? Tatiana, quais as funções sintáticas que a palavra que pode ter quando ela é pronome relativo? Todas. Todas as funções sintáticas em que o substantivo pode ser núcleo. Como o substantivo é núcleo de tudo, então esse que pode ser núcleo de tudo também. Então é melhor você substituir. Porque quando você estuda o pronome relativo, na verdade você apenas repete toda a sintaxe que você estudou. Você só está substituindo uma coisa pela outra. Tudo bem? Beleza. Oi, Raquel. Beijo. Caramba, que saudade de você. Beleza. E aí, continuando aí. A pessoa que estudava muito passou. Eu quero muito que você tenha atenção a essa frase. Se você se levantou para pegar o biscoito e passar tempo, por favor, volte. É agora, tá? Come biscoito agora não. Esse é o momento. A pessoa que estudava muito passou. Eu tenho dois verbos, não tem? Quais? Estudava e passou. Eu quero separar as duas orações. Eu tenho dois verbos, tenho duas orações. Onde eu separo as orações? Antes do quê? Mas espera aí, você já me falou que não existe oração sem verbo. E a oração número 1, a pessoa está sem verbo. Então eu tenho que separar de novo. Pode ter certeza de que existe na estrutura uma oração intercalada. Ou seja, uma oração dentro da outra. E aí? A continuação fica onde? Cuidado, hein? As pessoas são loucas. Elas saem separando depois de estudava, né? Assim, que estudava barra. Pense. Esse advérbio muito, ele estaria junto com o verbo passar ou ele estaria junto com o verbo estudava? A pessoa muito passou, quer dizer, ela passou pra caramba, é isso que você quer dizer? Ou você quer dizer que ela estudava muito, ela estudava pra caramba? O que faz mais lógica para você? Ela estudar muito e esse muito estará associado ao verbo estudar e não ao verbo passar. Logo, cuidado, este muito vai ficar junto com estudava. A continuação está aqui, ó. A pessoa passou. Oração 1. É a oração de fora. E imagine a segunda oração que está dentro da primeira, entre parênteses. Ficaria lindo. Perfeito. Então, esta oração está intercalada. Ela está dentro de uma estrutura. Lindo. Oração 1, a pessoa passou. Oração 2, que estudava muito. Esse que, ele tem substantivo anterior? Tem. Quem? Pessoa. O que eu faço agora? Coloco pessoa no lugar do que. E depois eu reescrevo a oração número 2, que é a oração intercalada, começando pelo sujeito. É claro, Tatiana, mas começando pelo sujeito, então a oração 2 já está em ordem direta, ó. Não é a pessoa estudava muito? Então é isso que você vai reescrever. Então pense comigo, lendo a oração número 1 seria o seguinte, ó, a pessoa passou. Oração 2, a pessoa estudava muito. Para evitar a repetição da palavra pessoa, eu coloquei esse que. Esse que então com certeza é um pronome relativo, evitando a repetição da palavra
pessoa, não tenha dúvida. E esse agora é o momento bombástico que eu vou te perguntar. Antes dele, vou chegar lá. A pessoa estudava muito, apareceu alguma preposição embaixo que não está escrita em cima? Não. Você sabe que esse aqui é só um artigo, né? Troque pessoa por homem, por exemplo, seria o homem. Se o A vira o A é artigo, ok? Preposição não tem feminina e masculina. Então, eu não tenho preposição aqui. Então, a frase de cima está certa, não faltou nada. E esse que, ele é pronome relativo? Sem dúvida, mas eu quero saber de você qual a função sintática deste que. Será que vocês conseguem responder para mim aí? Vamos lá. Enquanto você pensa qual a função sintática deste que, eu vou ler aqui as mensagens. Aí alguém disse assim, excelente, a melhor, 3 exclamações foi a Raquel, beleza, já li. Sua aula é genial, sou eu, Aline, da turma TCM, ano passado. Ai, que fofa, oi. Aula show, beleza, temos 52 pessoas assistindo no momento, estou feliz. Obrigada pela oportunidade de conhecer uma professora excelente. Ah, cara, que fofa, obrigada, estamos juntas. Desirê, Tati, confesso que você mudou minha vida em relação ao português. Quer que eu chore aqui ao vivo? O que é isso? Tá? Faz comigo não. A Mi respondeu o seguinte, ó. Substantivo. Olha só, substantivo é classe gramatical. A classe gramatical desse que já é pronome relativo, ok? Eu quero a função sintática, ou seja, o que ele faz na frase em relação aos outros termos. Migadelha respondeu, é sujeito. Sem dúvida. É sujeito. Por quê? Porque a pessoa estudava muito. Qual é a função sintática de a pessoa? Sujeito. Tatiana, ele é sujeito porque ele está antes do verbo. Deixa de ser maluco, hein? Nem tudo que vem antes do verbo é sujeito, não. Ele é sujeito porque, olha só, a primeira regra de concordância verbal diz o seguinte para você. O verbo concorda com o sujeito. E quando eu falo de concordar, eu estou falando de singular e de plural. A pessoa estudava muito. As pessoas estudavam muito. Então, esse a pessoa que está influenciando no singular deste verbo. Você concorda? Se eu colocar no plural, o verbo vai junto? Então, o verbo está concordando com esta palavra. Por isso que esta palavra é o sujeito. Porque o verbo concorda com o sujeito. Essa palavra interfere no singular e no plural do verbo. Ok? Então, vem cá. Eu disse para você que a palavra que, pronome relativo, exerce a mesma função sintática que o substantivo que ela substituiu exerceria caso estivesse escrito no lugar dele. Se a pessoa seria sujeito, então esse que exerce função sintática de sujeito. Imagine se esse sujeito cai em prova de concurso. Prato cheio, né? Sempre cai. E as pessoas é que caem, né? Quando ele cai. Porque a pessoa lê essa frase, ó. O sujeito do verbo estudava é. Aí a pessoa, quem estudava? A pessoa. Se é a pessoa, então o sujeito é a pessoa. Porque eu pergunto quem fez foi ela. Se você fizer a prova de português assim, você vai errar o sujeito, hein? A pessoa é sujeito, mas ela não está escrita na oração 2. A pessoa é sujeito da oração 1. Olha lá, a pessoa passou, é sujeito do verbo passar. Na oração 2, essa pessoa ela foi substituída por esse que. Então, quem exerce a função sintática de sujeito no lugar dela? O quê? Houve substituição, ok? A ideia é essa. Perfeito, gente. Aí, chegaram lá. Maravilha. Tá? As questões de que temos necessidade são ferramentas importantes para o estudo. Tenho 2 verbos aí. Temos e são. Essa frase minha aí é uma mensagem subliminar para você não se esquecer de estudar por meio de questões, porque na hora da prova você vai fazer questão, você não vai fazer teoria. Logo, candidato de concurso que não treina questão em casa, não está treinando o que ele vai fazer na hora da prova, hein? Você tem que fazer questões. Estou dando para você a base do pronome relativo, agora você vai, depois dessa aula, vai fazer o que nessa vida? Procurar questões de pronome relativo para fazer. E se tiver dúvida, vai mandar para mim, eu vou responder para você. Tudo bem? As questões de que temos necessidade são ferramentas importantes para o estudo. Olha lá, mas agora a frase é grande. Com frase grande não sei lidar, deixa de ser doido. Você está vendo o que aqui, não está vendo? Você separaria a oração antes do que, não é isso? Só que há uma preposição. E eu já expliquei para você. Se aparece a preposição, você separa antes.
Então, eu separaria primeiro aqui, antes do D. Onde faria sentido a continuação da oração as questões? Vamos lá. As questões são ferramentas importantes para o estudo, concorda? Então, eu vou separar depois da palavra necessidade também. Eu tenho novamente uma estrutura intercalada. E este que? Ele tem substantivo anterior? Sim. Quem? Questões. Então, grande chance deste que ser um pronome relativo. O que eu vou fazer agora? Vou colocar questões no lugar do que e vou reescrever a oração número 2, começando pelo sujeito. E não se esqueça de que sujeito você reconhece olhando para o verbo. Quem é o sujeito de temos? Nós. Então vai ficar como? Nós temos necessidade das questões. Ou poderia ainda ser de questões. Eu só acrescentei esse artigo porque anteriormente ele apareceu. Tudo bem? Beleza. Deu certo, não deu? Oração 1, as questões são ferramentas importantes para o estudo. Oração 2, nós temos necessidade das questões. Para evitar a repetição da palavra questões, eu usei esse que. Então, pode ter certeza de que este que é um pronome relativo. Beleza. E qual é a função sintática dele, hein? Ora, é a mesma função sintática das questões na frase de cima. Tatiana, nós temos necessidade das questões. Quem tem necessidade de algo. Objeto indireto, né? Não, hein? Cuidado. Qual é a diferença entre a regência verbal e a regência nominal? É porque a preposição na regência verbal é exigida por um verbo. Se eu dissesse para você o seguinte: eu necessito de estudo. Neste contexto, quem necessita de. Aí o de seria exigido pelo verbo necessitar. Beleza? Quando eu falo de preposição exigida pelo verbo, eu falo de regência verbal e, portanto, de complemento verbal, objeto indireto, com preposição. Agora, se eu digo para você, nós temos necessidade das questões, quem tem necessidade de. Qual palavra exigiu esse de? Necessidade. Necessidade é verbo? Você conjuga isso? Eu necessidade, tu necessidades, ele necessidade. Não, então não é verbo. Se não é verbo, a regência não é verbal. Essa regência só pode ser nominal. E vamos lá. A regência nominal, necessariamente, como a Adriana respondeu, não pode iniciar um complemento verbal. Se a regência é nominal, ela inicia um complemento nominal. Tatiana, eu tenho uma dúvida disso, não tem que ter não. Olha lá, eu vou dizer a palavra 2 vezes e você vai responder com a preposição que vem à sua mente, tudo bem? Quem tem medo, de. A preposição de foi exigida por qual palavra? Medo. Medo é verbo? Não. Então, necessariamente, esse de vai iniciar um complemento nominal, verbal, que não pode ser. A preposição não foi exigida por um verbo. Então, toda vez que você tem uma lista, sugiro que você faça isso. Quando acabar a aula da Claudete, que depois que eu sair daqui, começa a Claudete, você vai ficar aí, ok? Depois que acabar a aula da Claudete com regime disciplinar, você vai abrir sua gramática. Você tem uma gramática aí, não tem não? Então, se não tiver, vai ao Google. Nesse momento eu deixo você ir, tá? Porque é só uma lista mesmo, não é possível que o cara tenha copiado errado. Pegue uma lista de regência nominal. Quem tem medo, de. Quem tem acesso, a. Quem presta uma assistência, a. Quem tem receio, de. Toda a sua lista de regência nominal, essas preposições necessariamente iniciarão a função sintática complemento nominal. Só para eu dar uma esclarecida, embora a aula não seja exatamente sobre a sintaxe, tudo bem? Mas só para você responder aí a função sintática deste que. Aí, continuando a ideia aí. Amo você, professora. Ai, Luciana, oi. Dudinha. Beijo, obrigada. Não me abandone, Luciana Sanches, não vou abandonar. Isso mesmo, fique aí, você precisa dessa matéria para a prova. Outras pessoas, olha lá, a Giane também respondeu complemento nominal. Essa resposta é dificílima, viu, gente? Vocês que acertaram, mandaram muito bem. É muito difícil a pessoa responder aí corretamente a função sintática desse que. Mandaram muito bem, muito mesmo.
Continuando aí, questões. É agora a nossa oportunidade, hein? Lembra-se de algo bizarro que aconteceu quando você tinha 13 anos? O termo em destaque. Aí você tem várias opções, dizendo que é pronome relativo, conjunção integrante, patati patacolá. Mas você sabe que se esse que for um pronome relativo, ele precisa de alguém que tenha aparecido antes, evitando repetição. Vamos separar as orações lá em cima? Vai ficar como? Oração 1, lembra-se de algo bizarro. Oração 2, que aconteceu. E oração 3, porque eu tenho o terceiro verbo aqui, ó, tinha, quando você tinha 13 anos. Então eu tenho 3 orações. Agora, este que, aqui, de que aconteceu, ele pode estar evitando a repetição de quem vem antes? Quem? Do algo bizarro, concorda? Se eu colocar algo bizarro no lugar deste que nesta oração, ficaria como? Algo bizarro aconteceu. Então a frase seria essa, ó. Lembra-se de algo bizarro. Algo bizarro aconteceu quando você tinha 13 anos. Aí, para não ficar repetindo algo bizarro, algo bizarro, algo bizarro, você usa esse que. Então, se ele evitou repetição de alguém que vem antes, com certeza esse que é um pronome relativo. Você já eliminou a letra C e já eliminou a letra D, que dizem que ele é conjunção integrante. E qual seria a função sintática de algo bizarro no lugar deste que? Pense comigo, ó. Algo bizarro aconteceu. Troque algo bizarro por situações. Ficaria como? Situações aconteceram. E vou pegar situações e botar algo bizarro de novo. Algo bizarro aconteceu. Ficaria no singular o verbo, não ficaria? Então, esse algo bizarro obrigaria que o verbo ficasse no singular. Se eu mudo algo bizarro por outra coisa, eu obrigo que o verbo vá para o plural. Então, eu estou falando de concordância verbal. E o verbo concorda com o sujeito. É o sujeito que obriga o verbo a ficar no singular ou a variar para o plural. Por isso que, com certeza, o nosso gabarito é a letra B de bola. Ele é um pronome relativo e exerce função sintática de sujeito. Isso é questão de prova, ok? Eu espero que vocês estejam aí aproveitando bem, porque, de fato, você precisa, ok? Dessa matéria para a prova de concurso, qualquer uma. Inclusive, quando se trata de orações, falando das orações adjetivas, que são iniciadas pelo pronome relativo. Se você não conhece o pronome relativo, como você resolve essa oração? Então, o português ele é interligado, ele é coesivo. Uma coisa vai levando a outra, né? Continuando a ideia aí, a combinação coerente, questão 2, entre o pronome relativo e a preposição em destaque está de acordo com a norma padrão em. Então, ele quer saber a alternativa em que essa preposição esteja correta. Olha só. Nós já conversamos o seguinte, deixa eu ativar aqui, nós já conversamos que a preposição ela é exigida por alguém que vem depois desse que. Então, o que eu faço? Em prova de concurso, para eu poder fazer isso de forma mais ágil, a primeira coisa que eu penso é, alguém que está depois deste que pediu a preposição a, então ela está certa. Olha aqui, ó. O autor mostra alegria a que tem direito todo folião carioca. Lá, quem tem direito a. Ah, então está certa a presença deste a aí. Porque alguém que vem depois desse que já a exigiu. Mas vamos analisar as outras. Olha lá. No carnaval em que o autor comentou aqui, ó. Quem comenta, comenta algo. Ou no máximo sobre algo, sobre alguma coisa. Esse em não tem que aparecer aqui. Letra C. A música do passado pelo qual o bloco ele viu na calçada não era conhecida. Essa frase está horrorosa, mas eu vou separar para você visualizar. Olha lá. Vou separar antes do pelo qual, que seria o pronome relativo. A música do passado continua onde? Ó, a música do passado não era conhecida. Oração número 1. Oração número 2. Pelo qual o bloco ele viu. Primeiro, a música, o bloco, olha lá, ele viu o bloco pelo passado, na calçada. Ou, se eu pensar que se refere à música, que é o mais lógico, já que a música é o núcleo da estrutura anterior, não funcionaria. Eu poderia até pensar num cujo aí, mas, enfim, essa preposição por, que aparece no pelo qual, não está sendo exigida de forma alguma. Letra D.
O bloco passou pela rua porque o autor estava morando. Pense aqui, ó. Quem estava morando em algum lugar. Então, a preposição exigida não seria a preposição por, seria a preposição em. Letra E. O carnaval acabou de passar pela escola com que o autor olhava o bloco. Olha lá. Eu estou me referindo à janela, ok? Que é o substantivo anterior. Eu teria o seguinte, começando pelo sujeito. O autor olhava o bloco pela janela e não com a janela. Que a janela é companhia, está olhando com a janela lado a lado, é amiga dele. Não faz sentido nenhum, né? Então, aqui seria a preposição por. Porque o que é o pela? O pela nada mais é que a junção da preposição por com o artigo a. Então, eu diria, o carnaval acabou de passar pela rua porque o autor olhava o bloco. Logo, o gabarito seria justamente a primeira, super nítida. Eu acho que você bate o olho no tem direito a e não existe discussão nenhuma. Gabarito é a letra A. Questão 3. Perfeito, a Adriana acertou, né? Está aí. Gente, vai jogando o gabarito, tá? Vamos participar dessa ideia. O emprego do pronome relativo está de acordo com as normas da língua padrão em... Aí, olha só, a questão ela não marcou, você que encontre. O que é pronome relativo? Se ela não disse, a pessoa tem que saber. Então, você está tratando deste que. Mas você já sabe, porque você já viu aqui comigo, que geralmente o erro no uso do pronome relativo, na verdade, está no erro no uso da preposição. Então, pense comigo, aqui, o verbo lutar, ó, quem vem depois? Quem luta, luta por, luta com, luta contra. Mas veja o sentido da frase, ó. Finalmente aprovaram um decreto que lutamos tanto por ele. Se nós lutamos tanto por ele, eu estou precisando da preposição por. Aí teria que ser porque lutamos tanto. E aí não faz sentido a repetição desse por ele, porque eu já fiz isso no porquê. Então a frase está horrorosa. Letra B. Nas próximas férias, minha meta é fazer tudo o que tenho direito. O não é o mesmo tenho direito da oração anterior? Olha como as coisas se repetem no concurso, né? Quem tem direito a. Então eu vou dizer que nas próximas férias, minha meta é aprovar tudo a que tenho direito. Está faltando esta preposição. Veja que, na verdade, o enunciado pede erro no emprego do pronome relativo, né? Ele quer um de acordo com a norma padrão, mas, na verdade, o erro das alternativas, né, que estão incorretas, não está no uso do pronome relativo. O erro, na realidade, está no uso da preposição. O erro é de regência. Tatiana, o enunciado é mal feito. Mas ele sempre é assim. Nunca coube recurso, não vai ser agora, então você tem que se acostumar. Quando o cara pedir para você erro no uso do pronome relativo, desconfie. Provavelmente, pelo menos em algumas alternativas, o erro não está no pronome relativo, mas sim no uso da preposição. Letra C. Eu aprovaria o texto daquele parecer que o autor apresentou ontem. Vamos lá. Esse que não se refere a parecer? Olha lá. O relator apresentou ontem o parecer. Quem apresenta algo. E aí, de fato, eu não tenho preposição nenhuma sendo exigida e não apareceu preposição antes do que, logo essa alternativa está correta. Letra D. Existe um escritor brasileiro que todos os brasileiros nos orgulhamos. Vou fazer a barra aqui, olha lá. Quem se orgulha de... Então, está faltando a preposição antes deste que. Eu tenho que dizer, existe um escritor brasileiro de que todos os brasileiros nos orgulhamos, embora haja uma repetição deste brasileiros ali. Eu escreveria essa frase de outro jeito, mas ninguém perguntou minha opinião. Letra E. Na política, às vezes acontecem traições onde morria. Olha só, bote na sua mente o seguinte, o pronome onde, ele tem que evitar a repetição de uma ideia de lugar anterior. A sala onde estou. O estúdio onde gravo aulas. Beleza. Mas eu não posso dizer traições onde. Traições não dá ideia de lugar. Mas você vê repórter na televisão falando assim, não é? Então, não funciona não. Primeira coisa que você pensa em relação a onde é, existe uma ideia de lugar anterior?
Não? Então eu não posso usar o onde, a frase está errada, está horrorosa e o gabarito com certeza é a letra C, como nós já vimos. Oi, Dani, beijo. Continuando aí, 4. No trecho, um jornalista publicou uma coluna em que narrava uma longa entrevista com o Filipão no avião. O termo em destaque pode ser substituído sem mudança de sentido por... Olhe lá, ele já tem um em, mas às vezes o autor do texto escreve errado. Sério que as bancas de concurso escolhem um texto errado? Assim é que faz gerar questão, não é isso? Então a primeira coisa que você faz é verificar se esse em está realmente correto. O autor deveria mesmo usar? Vamos lá. Vou fazer uma barra aqui, ó. Um jornalista publicou uma coluna, né? Barra, em que narrava uma longa entrevista com o Filipão no avião. Já fiz a barra aí. Esse que estaria substituindo quem? A coluna, concorda? Se eu colocar coluna no lugar do que, eu teria o seguinte. Ele, né, o jornalista, narrava uma longa entrevista com o Filipão num avião em uma coluna, ou na coluna, né, de que eu falei antes. Está certinho o uso desse em. De fato, esse aqui é um pronome relativo. E se ele está substituindo coluna, se eu trocar pelo pronome relativo o qual ele acompanha o gênero e o número do termo a que se refere. Se coluna é feminino e coluna é singular, eu não posso trocar por o qual, eu teria que trocar por a qual. E usando a preposição em mais a faz na. Então ficaria na qual. O onde eu nem vou discutir com você. Onde só com ideia de lugar, não é isso? E o quem? O quem substitui pessoas. Ele não vai substituir uma coluna. E de qualquer forma a preposição de colocada anteriormente está incorreta. Então se você bater o olho só na preposição, você já tem como resposta apenas a letra B de bola. Beleza. Questão 5 e última, para a gente finalizar aqui o nosso encontro. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de objetos. Nesse período, o pronome relativo está precedido da preposição em, devido à regência do verbo passar. Aí, tudo aquilo sobre aquilo que nós já falamos. A frase abaixo em que a preposição está mal empregada. Ah, então ele quer a errada, hein? Ele não quer a certa, não. Em face da norma culta tradicional olha só esse enunciado. O enunciado falou da regência do verbo estar correta. Então, ele quer uma errada em que há uma relação do pronome relativo com essa regência equivocada. Então, eu estou procurando uma alternativa em que a preposição está errada. Ok? A gente tem que ler esse enunciado e buscar as palavras que estão ali associadas. Esse texto anterior não apareceu à toa. Embora ele seja excessivo. Ai, porque eles dão essa volta toda para falar o que eles querem? Para você perder tempo de prova. Prova é tempo. Por isso que quem não treina não consegue terminar de marcar o cartão numa prova. Porque não consegue calcular tempo. Às vezes a pessoa consegue fazer uma prova excelente de português em 2 horas. Mas só tem 4 horas para fazer, vai ter 2 horas só sobrando para fazer todas as outras matérias. Vai ser difícil de passar, concorda? Então, você aprende as suas matérias do concurso não só para saber a matéria. Você tem que repetir tantas vezes a ponto de aquilo entrar na sua veia para você conseguir responder mais rápido, para que você consiga fazer certo dentro do tempo estipulado. E dá tempo ainda de você marcar o cartão, copiar as respostas se for o caso e levar para casa. Tranquilidade na hora da prova. Essa tranquilidade você só alcança com a excelência da repetição. Tudo bem? Então não se esqueça disso. Quer passar? Você tem que ser mais chato que a matéria. Repita 1000 vezes. Então, beleza. Vem pra cá. Ele quer a errada. O cargo a que aspiramos. Olha aí o aspirar. Esse verbo aspirar está no sentido de almejar. É o cargo a que nós aspiramos. No sentido de almejar, o verbo aspirar é transitivo indireto e exige a preposição a. Quem aspira, aspira a algo. Eu aspiro ao cargo público, ok? Mas se fosse
eu aspiro o perfume. Aí é o sentido de sugar, o sentido de aspirar. Aí ele não vai ter preposição. Mas como nesse caso aqui, ele realmente tem um sentido de desejar, de almejar, essa preposição a está corretíssima e você já pode pular para a próxima. Letra B. Os assuntos sobre que discutimos. Quem discute, discute sobre. Beleza, funciona, não funciona? Eu quero só fazer um comentário. Na realidade, o pronome relativo que, o ideal não é você usar preposições dissilábicas com ele, preposições com mais de uma sílaba. O ideal para o pronome relativo, você em uma redação de concurso, por exemplo, é usar com ele uma preposição como aparece na letra A, uma preposição com apenas uma sílaba. Mas olha só, o enunciado, ele falou de regência. E a regência do verbo está certa. Quem discute pode discutir sobre alguma coisa. Então você vai guardar essa informação que eu te dei na manga. Se eu não tiver outra, eu marco essa, porque concurso é jogo de cintura. Letra C. O grande trabalho em que, ele botou um em, isso implica. Olha só, o verbo implicar, no sentido de acarretar, de gerar algum efeito, ele não pede preposição. O que implica, implica algo. A sua atitude implicou o seu fracasso e não no seu fracasso. Mas as pessoas não falam assim? Ah, a atitude de fulano implicou no seu fracasso. Implicou no não. Implicou em algo? Jamais. O que implica, implica algo. Esse verbo é transitivo direto. Sempre cai em prova a regência dele. É batido no concurso. Logo, se aparecer esse em associado a ele, você vai dar como incorreto. Então, pensando na regência da letra B e na regência da letra C, a regência do verbo discutir está correta. Tudo bem? Você faria um recurso lindo? Faria. Mas ninguém aceitaria, ok? Letra D. A obra a que se dedicou foi bem construída. Olha o A aqui, ó. Quem se dedica a. A preposição a foi exigida, não foi? Então, está correta. E na letra E, o ideal porque lutou é um dos mais nobres. Quem luta, luta por alguma coisa. Ou pode lutar contra, mas espera aí, se você está lutando por esses ideais, né? Tem uma ideia positiva e não uma ideia oposta. Não funciona em lutar contra. A preposição por está muito bem aplicada em relação ao seu sentido. Logo, o nosso gabarito sobre a equivocada é justamente a letra C. Tudo bem? Minha gente, fechamos o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu adorei estar aqui, de verdade. Adorei os comentários. Muito obrigada pelo carinho de vocês. A Vilma disse que já queremos mais aula. Eu também. Ela botou um coração, estou mandando um coração de volta. Tá, gente? Muito obrigada. Eu realmente gostei muito de estar aqui. Participem. A gente vai deixar essa aula disponível para você revisar no YouTube, né? Daqui a alguns dias ela vai estar lá novamente, então é legal que você revise, faça mais questões, procure questões. Eu tenho um grupo no Facebook, está aqui, ó, Português para Concursos com Tatiana Rodrigues Aguiar. Se você não está lá, entre. Há materiais gratuitos para você baixar em PDF. É só clicar em arquivos lá no grupo, é uma série de materiais. Quem tem esse material sabe que realmente é bastante coisa. Imprima e encaderne, ok? Se tiver dúvidas, pode tirar comigo, problema nenhum, eu realmente te respondo. Entre lá no meu grupo, veja as dúvidas dos alunos antes de você entrar e veja as minhas respostas. Eu só peço que você curta, tá? Para eu saber que você leu. Não precisa divulgar meu grupo, nada disso não. Eu só quero que você curta a minha resposta para eu saber que você leu, para eu não me sentir sozinha, tá? Para poder continuar fazendo esse trabalho. Obrigada. Então aqui em www.superprofessores.com.br você encontra não só a minha aula, mas a aula de português excelente do professor Pedro Henrique, meu amigo, excelente professor. Você encontra a aula da Claudete Pessoa, você encontra a aula do André Maia, do Rafael Vargas, enfim, né, do Douglas Canário, de excelentes professores de concurso público que estão aqui nessa equipe fazendo um trabalho que realmente é primoroso, de qualidade, de respeito ao nosso aluno. O nosso lema aqui é realmente ter ética com você. E aquilo que você precisar, você pode contar conosco. Nós temos, já repetindo o que a Claudete disse no início da aula, nós estamos com uma super promoção no site. Tudo bem? É só você... Qual é o cupom Super Professor?
Super servidor. Super servidor é o cupom, você escreva tudo junto, super servidor. O site já está todo com 35% de desconto, tudo bem? Mas se você comprar o produto e jogar esse cupom super servidor, há produtos em que esse desconto ainda vai aumentar, passa até de 50% muitas vezes. Então aproveite, é até o dia 10 de novembro? 10. É até o dia 10 de novembro, em homenagem aí ao dia do servidor, que foi o dia 28 de novembro, sexta-feira agora. 28, olha eu achando, nem cheguei a novembro. 28 de outubro, que foi o dia do servidor. Obrigada pela participação de vocês. A gente se vê até a próxima. A Claudete vai entrar agora para dar aula para vocês de regime disciplinar. Sinistro, hein? Cai em todos. Se eu fosse você, ficaria para assistir. Deixa eu colocar aqui no aonde que é? O quê? Agora acho que tá com som, né? Voltei, cheguei! Tati, muito fera. Professora Tatiana Rodrigues, excelência, né? Pois é, arrasou. Aula muito importante, né? E acham que as minhas matérias são difíceis, né? Língua portuguesa, que é, né, terrível, mas tudo fica simples com um bom professor para te conduzir pelo caminho da sabedoria, não é? Com certeza. E aí, como a gente já falou, nós estamos aí em promoção no site. Além dos percentuais de desconto dos pacotes, ok? Vários percentuais. Nós temos novidades aí para o TRF. Isso, lançando o edital, nós temos mega novidades para o TRF da segunda região. Parece que o edital sai nesta sexta. Tudo indica, né? Que o edital será publicado nesta sexta e nós estaremos juntos com você rumo à sua posse. Vai ter foto da posse, não? Com certeza. Só não vai conseguir quem desistir, porque quem tiver na luta, quem tiver na batalha, quem tiver no investimento pessoal, melhor, né? Nada de luta e batalha, que isso aí tá muita guerra. Vamos falar de investimento pessoal, vai conseguir, vai lutar por a sua nomeação, ok? Olha só, não saiam daí, obrigada, meus queridos alunos. Vamos falar de regime disciplinar, que é um tema muito, muito, muito cobrado em prova. Muito demais, né, cobrado em prova. E aí, de acordo com a Lei 8.112, já no clima do TRF. Lógico que não cai só para o Tribunal Regional Federal. Qualquer concurso federal exigida o regime disciplinar, o Estatuto Federal. E também é uma base, esse regime disciplinar, a própria Lei 8.112, ela é uma base para vários estatutos, então muitos se assemelham. Claro que você, ao estudar para um estado, um município, precisa tomar cuidados com as diferenciações, mas a base está aqui, né? Na Lei 8.112 não é nada de muito diferente. O regime disciplinar é a parte mais cobrada em prova. Em termos Claudete, qual é o assunto número 1 quando se fala em regime estatutário, estatuto do servidor? É regime disciplinar. Então tem que estar atento, muito atento. Vamos lá? Olha só, o servidor, ele responde por seus atos.
E por seus atos, né, por um ilícito praticado, por um ato praticado de forma inadequada, nós estamos o quê? Nós temos aí três esferas processuais que podem ser atingidas. Olha lá, ô Giane, você está estudando o Estatuto de Pernambuco, né? Eu gravei o Estatuto de Pernambuco. Espero que você esteja comigo nesse Estatuto de Pernambuco. E a ideia é muito semelhante, né? Também no Estatuto de Pernambuco, Estatuto do Rio de Janeiro, diversos regimes estatutários, nós temos a responsabilidade do servidor pelos seus atos praticados, alcançando três esferas. Quais esferas processuais? Esfera civil, esfera penal e esfera administrativa. Eu sempre dou o exemplo da cadeira, super cadeira, né, padrão NASA, né? Que o servidor olha lá, nossa, eu quero essa cadeira na minha casa. Olha, lá no meu escritório vai ficar show. Isso é um servidor, né, sem noção. Aí ele vai e leva a cadeirinha para casa. Nota no carro e leva a cadeirinha para casa. Praticou um ilícito civil? Causou um prejuízo para a administração pública? Claro que sim, né? Praticou um ilícito penal? Tomou para si coisa que não lhe pertence? Também é claro que sim. E ainda praticou o ilícito administrativo? Tirou sem autorização objeto da unidade administrativa a que pertence. Então, meu filho, olha só, você não estava bem não, né? Você errou errou feio, não devia ter tirado nada da cadeira desse lugar. E aí, perceba que o legislador determina, olha, a responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo. Ou seja, ele é responsabilizado tanto pela ação quanto pela omissão, porque muitas vezes ele tem o dever de agir e a sua inércia responsabiliza o servidor. Que mais? Quando ele tem que denunciar um ilícito praticado por um colega, que ele toma ciência, ele é um X9, um dedo duro. Sim, mas olha só, você pode responder junto, ok? Você tem que agir. E aí, também, isso no âmbito, estou falando no âmbito administrativo, mas também a mesma ideia se aplica no âmbito civil. Também por procedimento doloso ou culposo, ele responde pela vontade de causar o dano, com procedimento doloso, mas também responde pela negligência, imprudência ou imperícia, ok? Pois é, olha só, Claudete, que era um curso de regimento interno da Alerj. Olha só, criança, regimento interno, eu fiz o possível, mas não consegui. Vou ficar devendo regimento interno, mas tem Estatuto do Servidor, se for o caso do servidor do Rio. Voltando para cá. E aí, por negligência, imprudência ou imperícia, sempre que tiver um prejuízo, seja ao erário, seja a terceiro. Cuidado com isso aqui, presta bem atenção aqui. Muita atenção. Olha pra cá. Para de fazer comentário aí agora e olha pra cá, olha pra cá, olha pra cá. Prejuízo dolosamente causado ao erário será indenizado com um bem do servidor. Ué, mas Claudete, eu estudei que um ressarcimento ao erário, o servidor deveria fazer com o seu pagamento, pode até ser parcelado, né? Ele é comunicado para pagar até 30 dias, admitido o parcelamento. Como assim os bens do servidor? Percebeu a diferença? Em regra, quando o servidor tem que repor valores para a fazenda pública, por qualquer motivo, ok? Ele é notificado para pagamento em até 30 dias, ok? E aí, podendo parcelar aquela dívida em parcelamento não inferior a 10% da sua remuneração para o servidor ativo, provento para o servidor aposentado ou pensão para o beneficiário, né? E aí, só que quando configurado o dolo, a intenção de causar o dano ao erário, primeiro a administração pública vai buscar os seus bens. Ah, você comprou uma casa de praia? É mesmo? Oh, servidor, você tem aí, né, um patrimônio interessante
Pois é, o seu prejuízo foi doloso, né? Pois agora o seu patrimônio vai responder por essa dívida. Então, muita cautela nesse aspecto. Um outro detalhe na responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que se estende, claro, aos sucessores. Essa história de que morto não tem dívida, isso não existe. E, muito importante, o dano causado a terceiros responde o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Aquele terceiro prejudicado, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ele que vem... Olha, deixa eu dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Servidor que causa um dano a terceiro. Minha classe, os oficiais de justiça. Não sei se tem algum oficial de justiça aí assistindo. Convidei meus amigos oficiais de justiça. E aí, a gente tá lá, como é que a gente dirige? Como oficial dirige, você sabe não? Olhando pro lado. Por quê? Porque tem que procurar o número. A gente nunca acha o bendito do número, porque aqui no Brasil, em algumas localidades, eu acho que de repente no seu bairro não é assim não, mas aqui em algumas localidades onde eu vou trabalhar, parece que jogaram o número pro alto. Quem pegou o número no sorteio vai lá e coloca no seu portão. Fora quando a gente não acha uma criatura que você... que número é esse? 44? Do lado do 10? Mas essa rua é toda regular, toda bonitinha. Não, minha filha, 44 é o meu número da sorte. Aí eu gosto de 44. Aí minha casa sempre vai ser 44. Ela pode mudar para onde que for que ela bota 44. Você acredita nisso? Pois acredite, existe essa pessoa, já conversei com ela. Pois é. E aí, tá o oficial de justiça, coitado, procurando, olhando o número e pum, deu um pancadão no terceiro, coitado, causou aí um dano. E agora, esse terceiro faz o quê? Processa a administração pública, buscando a reparação do seu dano. Precisa provar a conduta dolosa e culposa desse agente público? Não, não precisa. Por quê? Porque a responsabilidade da administração pública, responsabilidade civil, é de ordem objetiva, né? Basta o terceiro comprovar o seu dano com nexo de causalidade com a conduta do agente. E aí a administração pública, uma vez condenada, faz o quê? Ingressa com ação regressiva contra o seu agente público. Aí nesta ação regressiva é que o administrador precisa provar a conduta dolosa ou culposa do servidor público, porque a responsabilidade civil do servidor decorre de conduta dolosa ou culposa, ok? Certo? Bom, olha só. E a participação de vocês? Todo mundo entendendo? Todo mundo acompanhando? Todo mundo quietinho? Ó, que lindo! Obrigada, Marluce. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Muito obrigada, Vilma, Adriana. Quem mais? Maiana, um grande beijo. Obrigada sempre, gente, pelo carinho. Que mais? E aí, a responsabilidade penal alcança e abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade. Agora, o que interessa pra gente, o nosso foco maior é a responsabilidade administrativa. É um conceito que eu não gosto muito dele, mas é o conceito legislativo. A gente precisa respeitar o conceito legislativo. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Por que eu não gosto dele? Porque às vezes está o servidor fora do desempenho do cargo ou função e mesmo assim ele pode estar no ilícito funcional, ok? Mas assim, esse é o conceito que o legislador trouxe e você, se esse conceito for apresentado na sua prova, você tem que tomar cuidado, ok? É fácil, tranquilo, vai ser fácil, você vai gabaritar regime disciplinar. A regra qual é? A regra da independência das instâncias processuais. Isso cai muito em prova, né? A independência das instâncias processuais. Ou seja, uma esfera processual não interfere na outra. E aí, o que se cobra muito em prova? As penalidades podem acumular-se, mas temos uma exceção a essa regra.
Qual é a exceção? A absolvição criminal, que nega a existência do fato ou sua autoria, afasta a responsabilidade administrativa, assim como a civil, né? Afasta. Agora, não é qualquer absolvição criminal. Cai muito em prova isso. Olha, ele foi absolvido por falta de provas. Pegadinha clássica. Você não vai cair nunca mais nessa pegadinha. Não é isso? É. E aí, vai ser o quê? Somente por negativa de materialidade ou negativa de autoria. Aí sim. Aí, olha, foi absolvido criminalmente por negativa de autoria, por negativa de materialidade, o processo administrativo, se ainda em trâmite, vai ser arquivado. Certeza. A não ser que tenha um resíduo de ilícito funcional, além daquele ilícito típico também na conduta penal, ok? Então isso é importante, isso é muito importante. Negativa de fato, negativa de autoria. Exemplo do colega da cadeira, né? Vanúzia Mendonça. Obrigada, Vanúzia, bom demais. Como assim show? Ah, pensei que era show de boia. Eu acho que eu tô com fome, né? Não, é show de bola. Obrigada. Olha só, o que é importante? Lembra do colega da cadeira? O colega chegou lá na repartição pública, viu uma cadeira padrão NASA, ficou apaixonado e levou para casa. Boa, isso vai ficar lindo no meu escritório. Aí a administração pública processa ele. Civil, penal e administrativamente. Só que ele prova, olha aqui, ó, essa cadeira aqui sempre foi minha. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei para trabalhar, não tinha cadeira para mim. E aí eu trouxe uma cadeira de casa. Agora que a administração pública já comprou as suas cadeiras, eu tô levando a minha de volta. Ok? Então, houve aí uma fofoca, isso aí não é entendimento não, né? Houve uma fofoca de que ele tinha retirado a cadeira que pertencia à estrutura administrativa e, na realidade, a cadeira era dele. Eu já vi algo aparecer. Como eu tenho 22 anos de serviço público, eu tenho muitas histórias para contar, né? Pois é. Então, eu já vi algo bem parecido acontecer. E aí, ele levou a cadeira dele para casa, mas era dele. Ele disse, olha, cadê a materialidade? A cadeira é minha, não estou retirando nada de ninguém, isso aqui não pertence à administração pública. A absolvição criminal, por negativa de materialidade. Foi ele que tirou, mas a cadeira sempre lhe pertenceu. Ele apenas emprestou para a administração pública, enquanto a administração pública estava fazendo licitação, processo longo, demorado, para poder comprar uma cadeira. Não é isso? Sem entrar nos detalhes, né? Certo? Vamos lá. E aí, o servidor que pratica um ilícito funcional pode vir a sofrer uma das várias penalidades elencadas no Estatuto. O que é mega, super, hiper importante? Você perceber que na imposição da penalidade, a autoridade pública, ela deve ponderar alguns fatores importantíssimos. Temos aqui o princípio da razoabilidade ou o princípio da proporcionalidade quando da aplicação da penalidade. O que não se quer uma vingança contra o servidor, não se quer que seja um castigo exacerbado, não, se quer a justa reprimenda para, dar a ele a devida consequência por seus atos ilícitos, inadequados, e também evitar que outros sigam o mesmo caminho. Mas não pode ser exagerado, nem demais e nem pode ser brando demais que o servidor nem se intimide, entendeu? E aí, esse princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, vem sendo muito explorado em prova, muito. Olha só, no ato da imposição da penalidade, o ato da imposição da penalidade mencionará o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar consideradas. O que a autoridade competente deve considerar quando for aplicar uma penalidade? A natureza e a gravidade da infração cometida.
os danos que dela provieram para o serviço público, as circunstâncias agravantes e também as circunstâncias atenuantes. E ainda os antecedentes funcionais do servidor. Quando se pensa em antecedente, aí você vai assim, antecedente não é coisa que presta, Claudete. Quando eu penso em antecedente, já penso logo que a pessoa é criminosa. Você pensa isso? Faz isso não. Sabe que tem o bom antecedente? Existe uma prática na administração pública que é a publicação de elogios. Eu já tive isso. A pessoa, né? Pessoa chique, a pessoa é super. E aí o que acontece? Uma publicação de elogio é uma prática comum na administração quando o servidor, né, supera as expectativas. Nada de puxa-saco. Quando o servidor supera as expectativas, aí ele pode receber publicado e já registrado no seu assentamento individual um elogio. Isso não é um bom antecedente? Claro! Anos de trabalho sem anotação, sem ilícitos, a probidade, né, sempre presente. Então, tudo isso é bom antecedente. Então, muito cuidado com essa história de antecedente. Não é só antecedente pro lado pejorativo, não, ok? Lógico que existe um antecedente técnico, aquela punição, ok? Mas não é somente a punição já efetivada que vai configurar um antecedente, porque existe um bom antecedente. Então, esses fatores aqui são determinantes para a autoridade competente avaliar a penalidade adequada. Claro que o próprio legislador, ele já dá um parâmetro. Mais interessante ainda é observar o seguinte, a jurisprudência. Então, para aquela banca que gosta de uma jurisprudência, você tem que ficar muito atento. A jurisprudência vem mitigando o princípio da vinculação do rol da demissão. Porque ainda prepondera, ainda é majoritário que o rol da demissão, ou seja, dentre os ilícitos ali elencados para demissão, não resta outra alternativa à autoridade pública que não seja demitir. Isso ainda é muito forte. Só que a jurisprudência vem mitigando isso. Pois olha só, se a autoridade fundamentar que com base na razoabilidade, na proporcionalidade, na aplicação dos diversos fatores aqui apresentados, ela pode sim não aplicar a demissão e aplicar outra penalidade mais branda, porque mais grave que isso não tem. Não é isso? Ok? Então, muito interessante, muito em alta esse princípio nas provas de concurso público. Tudo bem? Joguei. Maiana, você acha que não? Tem isso. Eu jogo o número pro alto e o número da sorte, então, é de doer. E aí, penalidade mais branda é a advertência. Aí muita gente confunde, olha só, presta atenção. Pergunta que eu faço sempre. Se a autoridade competente, de acordo com as regras de regimento, de organização institucional, dá um flagra no servidor praticando ilícito passível de advertência. Ok? Tem lá o rol de deveres, o rol de proibições, certo? E aí a autoridade competente deu um flagra no servidor. E aí, ela pode aplicar de imediato a advertência? Pode, advertência, só dá um, né? Puxão de orelha no servidor, tá bom, tá feito. É assim que acontece? Pode ou não pode? Quero a resposta de vocês aí. Pode ou não pode? Autoridade que dê um flagra no servidor em qualquer dos ilícitos passíveis de violação, já que foi flagrante delito, aplica logo a advertência. Pode ou não pode? Olha lá, quando que aplica a advertência? Em várias das proibições mais brandas, você vai ler o rol do artigo 117. A inobservância do dever funcional. Isso também é muito interessante. Toda vez que na prova, que agora nas provas, vem aparecendo demais os casos hipotéticos, né? Muito. Aí se aparecer lá pra você o seguinte, ó, o Joãozinho praticou tal ilícito funcional. Aí vai lá dizer, ele desobedeceu as ordens superiores. E aí? Aí você vai ter que ver,
ele estava faltando. O que o Joãozinho está fazendo? Ele está infringindo um dever ou ele está infringindo uma proibição? Se você perceber que a desobediência de Joãozinho é uma regra elencada como dever, você já sabe que a penalidade cabível é a advertência. Aí aplica logo a advertência, ok? Certo? Agora, se for uma proibição, aí depende, porque aí tem várias situações lá no rol do artigo 117. Cabe desde advertência, suspensão e até demissão no caso das proibições mais graves, tá bom? Então eu te pergunto, ninguém me respondeu, cadê vocês? Ah, cadê vocês? Pode ou não pode a autoridade dar ali um flagrante? Vocês estão prestando tanta atenção, chega tão caladinhos, né? Que deu um flagrante no servidor, pode aplicar advertência, né? Dá uma bronca nele, pois é. Bronca não é advertência. Por quê? Porque advertência é penalidade. Penalidade pressupõe o quê? Pressupõe ampla defesa. Ainda que seja através de uma simples sindicância, mas tem que ter um procedimento de apuração, tá bom? Ok? Certo? Não pode não, Flávia. Ah, que bom, alguém está respondendo. Não pode não. Não pode aplicar, mesmo em flagrante, tem que ter ampla defesa. Por quê? Porque a nossa Constituição Democrática de 1988, estão querendo acabar com ela, né? Pois é, depois que o Supremo, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu sou servidora, o Supremo disse que o servidor não pode fazer greve só se tiver sem salário, né? Sem remuneração, sem vencimento, que salário é no gênero. E aí a gente dá assim, meu Deus do céu, o guardião do Estado Democrático de Direito, não foi isso que eu aprendi lá com o professor Leonardo Pavarim, do Constitucional, hein? Não foi isso que eu aprendi lá nos Superprofessores, nas aulas de Constitucional? Pois é, e aí a gente passa por isso, né? Mas vamos lá, a Constituição Democrática de 88 aboliu o Instituto da Verdade Sabida. Não pode mais simplesmente punir o servidor mesmo no flagrante, ok? Tem que ter sempre o mínimo. A suspensão já é uma penalidade mais grave, vai ser aplicável aí na reincidência da advertência e naquelas proibições que não sejam passíveis de demissão, ok? A suspensão, ela, em regra, não passa de 90 dias, mas você tem que lembrar deste caso aqui de suspensão. Este caso aqui de suspensão é muito interessante, presta atenção aqui, presta atenção. O servidor suspenso quer dizer o quê? Passou por um processo administrativo, por uma sindicância, provado ilícito, suspenso. Suspensão não é férias, para de receber, claro. E aí a autoridade, quando ela vai aplicar a suspensão, ela faz o quê? Ela vai deixar o quê? Quando ela vai aplicar a suspensão, ela vai definir o prazo dessa suspensão. Não pode passar de 90 dias. Então ela vai dizer, suspendo o servidor por 45 dias, suspendo o servidor por 20 dias. A autoridade define o prazo da suspensão, essa é a regra. Mas olha esta exceção aqui. Determina lá no artigo 130, da Lei 8.112, que o servidor teimoso, isso aqui é para o servidor teimoso, olha aqui, que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica que a autoridade determinou, vai ficar suspenso por até 15 dias. Como assim até? Não é a autoridade que define até 15, Claudete? Não. Ok? Certo? Não. Não vai ficar até... Não é a autoridade que vai definir, não. É a teimosia do servidor. Quanto tempo vai durar a teimosia do servidor? Porque na hora que ele obedecer a ordem da autoridade e se submeter à inspeção médica, ele pronto, né? Cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.
Viu que interessante? Então, nesse caso aqui de suspensão até 15 dias pelo descumprimento da ordem de se submeter à inspeção médica, neste caso aqui, o que vai acontecer, hein? Essa suspensão, ela vai durar até 15 dias, a não ser que o servidor vá e obedeça ao comando superior e se submeta à inspeção médica. Interessante. Cuidado com isso. Cuidado, né? Bom, vamos lá, vocês. Esse material vamos deixar lá no painel do aluno. Está no painel do aluno dentro do site Super Professores. Vai lá agora, Flávia. Flávia, olha só. Pode ser, não precisa ser agora não, depois da aula. Amanhã, que eu ainda não coloquei lá hoje. Amanhã a gente coloca lá para você. Sim, porque eu, professora Claudete Pessoa, e a minha correria total. Mas amanhã vai estar disponível, prometo. Tá? Hoje não deu tempo de eu colocar lá não, mas amanhã a equipe vai colocar para vocês todo esse material esquematizado aqui da aula de hoje. Combinado? Ok? Você sabe que comigo não vou deixar vocês desamparados, né? Olha só, o que tem de muito interessante também? A multa. A suspensão, ela é uma penalidade onde o servidor fica proibido de trabalhar e não recebe, claro. Mas, se for conveniente para o serviço, olha isso, se for conveniente ao serviço, ok? Aí vai ser convertida a suspensão em multa. Tô frisando porque o servidor pode pensar assim, olha só, mas eu quero que a minha suspensão seja convertida em multa. A autoridade vai assim, é mesmo, você quer? Mas aqui você não tem que querer não, filho. Aqui quem manda sou eu, com base no interesse público. Se for conveniente para o serviço, aí a autoridade converte a suspensão em multa. Multa na base de 50%, ou seja, se ele recebeu lá 40 dias de suspensão, ele vai trabalhar 40 dias e vai receber apenas 20. Perceba um detalhe, a multa, ela não tem aplicabilidade própria. Nenhum servidor pratica o ilícito tal e é punido com multa. Não. Ele é punido com suspensão e, se for conveniente para a administração pública, essa suspensão é convertida em multa. Ok? Tudo bem? Que mais, Jéssica? Professora Claudete, sua aula ao vivo está demais. Não acredito que você aprendeu errado, Maiana. Onde que você aprendeu isso errado? Deixa abafa o caso. Agora você aprendeu certo. Importante está em tempo de ajustar. Está em tempo de corrigir os erros. Errar aqui pode. Errou aqui, acerta na prova, entendeu? Errou no treinamento, acerta na prova. E acertou no treinamento, acerta de novo na prova. Olha que coisa boa, né? Isso é sempre bom, sempre bom. E aí você sabe que o módulo completo da Lei 8.112 no site Super Professores. Completo, para você. Tanto de teoria quanto de exercício. É só ir lá e clicar em Servidores Federais. Tem lá uma abazinha só para servidores federais, em cursos. E você pode adquirir o módulo completo, sem contar os nossos pacotes, diversos pacotes, tá bom? Bom, seguindo adiante. E aí a penalidade mais grave para o servidor ativo, é a penalidade de demissão. E aí vem o rol da demissão. Né? Crime contra a administração, abandono é muito explorado em prova, inassiduidade habitual, muito cuidado, porque uma coisa é abandono de cargo, outra coisa é inassiduidade habitual. O que é abandono de cargo? Coloca aí pra mim. O que é, segundo a Lei 8.112, abandono de cargo? Pode me dizer aí? Eu vou ficar aguardando a sua resposta enquanto eu vou falando dos demais. Improbidade. Olha essa aqui, ó. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. É aquela pessoa que perdeu o eixo, né? Que fez um barraco, que rodou baiana, que tá revoltada, que não tem noção, que perdeu o parâmetro. E é isso. O que é uma pessoa incontinente? A pessoa, né, perdeu o eixo. E aí,
demissão. Lembra aquela questão da razoabilidade, da proporcionalidade, que esses fatores que devem ser aplicados? Eu lembro muito dessa conduta ilícita aqui. Meu Deus, mas às vezes a pessoa sempre foi correta, continente, adequada, comportamento padrão. Aí tem alguma coisa acontece ou na vida pessoal ou na própria unidade administrativa, muda a chefia, ou muda, tudo acontece, sabe? E aí a pessoa passa por um momento ruim da sua vida e ela fica, né, neste padrão de comportamento, incontinência pública e conduta escandalosa dentro da repartição. E aí? Ela vai ser demitida se for numa avaliação somente daquele momento. Quando a autoridade considera os diversos fatores na hora da aplicação da penalidade, é possível que, né, ela chegue a uma penalidade mais branda. Mas olha só, não basta saber a matéria, tem que saber fazer prova. Não é isso? Não basta saber a matéria, tem que saber fazer prova. E aí, você vai tomar muito cuidado. Se a pergunta for, nos termos da Lei 8.112, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, resulta em, após o devido PAD, demissão. Se a autoridade, se a banca examinadora mostrar que ela está além, está na jurisprudência mais recente, aí você leva em consideração o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade na aplicação destas penalidades, tá bom? Bom, e aí já temos resposta aqui, Jeane Barros. Deixar abandono de cargo, deixar de trabalhar por mais de 30 dias sem justificar. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Olha só. Não confunda abandono de cargo com inassiduidade habitual. O abandono é exatamente o que a Jeane falou. Ausência. Jeane, só vou corrigir... não, tá certo. Mais de 30 dias consecutivos. Eu já ia corrigir, você corrigiu, Jeane. Parabéns, isso aí. Mais de 30 dias consecutivos, né? Não confunda abandono com inassiduidade habitual. Ok, a minha bateria tá muito fraca aqui. Ajuda aqui o suporte. Deixa eu chamar aqui o suporte. E aí, a inassiduidade é a ausência injustificada por 60 dias interpolados num prazo de 12 meses. Mas os dois não geram demissão, é verdade. Mas a legislação separou os dois institutos. E outro detalhe, tanto o abandono quanto a inassiduidade são apurados através do PAD sumário. PAD sumário, que foi idealizado para apurar a acumulação ilícita de cargos, ok? E aí, nós temos a ofensa física em serviço, seja servidor particular, salvo legítima defesa, aplicação irregular de dinheiros públicos, revelação de segredo, olha, servidor linguarudo pode ser demitido, não? Lesão aos cofres, corrupção, acumulação ilegal e as transgressões há várias proibições. Demissão é a penalidade máxima grave aplicável ao servidor efetivo ativo. Existem outras penalidades graves, como a destituição. A destituição é uma penalidade gravíssima, aplicável ao comissionado, à função comissionada. A Lei 8.112, ela faz uma diferença entre cargo e função comissionada. Cargo em comissão, você já sabe, aquele vínculo funcional precário, pautado em relação de confiança, de livre nomeação e livre exoneração. Função comissionada, a Constituição denomina função de confiança. Só pode ser exercida por quem já tem um cargo efetivo, né? A função de confiança, função comissionada, e de livre nomeação e livre dispensa, livre designação, né, a função de confiança, e livre dispensa. A livre exoneração do cargo e a livre dispensa da função acontece no momento, né, sem nenhuma perturbação, sem nenhum ilícito pairando. Já
a destituição, aqui nós temos penalidade, certo? E um cuidado muito grande, porque a redação é péssima. Olha só isso. A destituição, ela é aplicável ao não ocupante de cargo efetivo nos casos de infração sujeita às penalidades, suspensão e demissão. Então presta bem atenção. 2 servidores ocupantes de cargo comissionado. Presta bem atenção. 2 servidores ocupantes de cargo comissionado. Só que um é exclusivamente comissionado e o outro também é efetivo. Ok? E eles praticam o mesmo ilícito passível de destituição. O mesmo ilícito. Passível de destituição não, desculpa. Mesmo ilícito. Só que este ilícito está tipificado para suspensão. E aí? Ah, Claudete, mas olha só. Aquele que é exclusivamente comissionado, a ele não se aplica suspensão. Se o exclusivamente comissionado praticar qualquer ilícito elencado para suspensão, ele vai sofrer destituição. Já o servidor efetivo, que está nomeado para um cargo em comissão, como antes de ser comissionado, ele é efetivo, quando ele pratica um ilícito passível de suspensão, ele é suspenso. Esse é o melhor entendimento, mas muito mal redigido e já teve banca se atrapalhando com isso. Ok? Então, assim, praticou e verificou um ilícito funcional na questão. Você vai verificar se é caso de demissão ou de suspensão. Certo? Ah, é demissão ou suspensão. Esse servidor é o quê? É comissionado? A questão só falou que ele é comissionado, não disse que ele é efetivo no cargo comissionado. Você vai dizer que ele vai ser punido com a destituição. Entendeu isso? Isso é importante, tá bom? Outro detalhe importante é o seguinte: o servidor efetivo que foi nomeado para um cargo em comissão sofre a destituição no cargo em comissão. Naturalmente está demitido do cargo efetivo? Não. Se destituído do cargo em comissão, ele volta para o cargo efetivo. A não ser que a autoridade tenha colocado lá no seu ato que ele também vai sofrer penalidade no cargo efetivo. Ok? Isso é muito importante. E aí, caso o servidor tenha sido exonerado e posteriormente apura-se a infração passível dessa penalidade, né, de destituição, a exoneração vai ser convertida em destituição. Servidor praticou um ilícito, mas ainda não se provou. Tem que instaurar um PAD. Mas aí a relação de confiança, ó, bateu no coração e acabou. Relação de confiança acabou. O que a autoridade pode fazer? Pode destituir de cara? Jamais. Por quê? Porque destituição é penalidade. Se a autoridade ainda não provou o ilícito, mas não tem mais confiança com aquele seu servidor, o que ela faz? Exonerou. E aí? Pode, Claudete, exonerar e instaurar PAD? Claro, pode. Resultado do PAD: comprovou ilícito passível de destituição. Converte a exoneração em destituição. Ué, mas pra quê se ele já perdeu o cargo? Sim, porque na exoneração perde o cargo, mas perde bem. Ficha limpa. Na destituição não, né? Penalidade. A dignidade foi pro brejo, sabe? Tem os efeitos da destituição, assim como tem os efeitos da demissão. Estão me acompanhando? Tá entendendo? Tá gostando? Mais que gostar, tá entendendo? Vamos lá. Flávia, a matéria foi bem dada, onde estou fazendo o curso. Conheceu a professora Tatiana, legal, isso aí. Muito bom. Mas eu fico feliz que eu ganhei mais uma fã. Obrigada, Flávia. Obrigada pelo carinho de sempre. Olha só, é muito importante você perceber esse tema penalidade, né? Esse tema
que é um tema muito, muito explorado em prova. As causas das penalidades, bastante explorado em prova. Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Pode ser determinado, sim, na demissão ou destituição de cargo, comissão nos casos de improbidade, é patrimônio público atingido, Improbidade, aplicação irregular de dinheiro, lesão aos cofres, dilapidação, corrupção. Claro que a medida se faz necessário, sempre que for necessário, poderá ser determinado esses efeitos. E a última penalidade, para a gente encerrar o nosso bate-papo concurseiro de hoje, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí a gente já está indo embora, hein? Amanhã tem mais, muitas aulas ao vivo, acompanhem sempre a programação dos Super Professores, hein? Acompanhem sempre. Cassação, qual a diferença entre demissão, destituição e cassação de disponibilidade? Qual a diferença entre... Porque assim, as três, cassação de disponibilidade ou cassação de aposentadoria, Porque são três penalidades máximas. São três penalidades que acabam com o vínculo funcional. Claudete, as três são casos de vacância? Não, Claro que não, porque a cassação não é... A cassação não provoca vacância de cargo público, a aposentadoria que provocou. E na disponibilidade o cargo, acabou. E aí, qual a diferença entre demissão, cassação e destituição? A diferença é o destinatário. Na demissão, essa penalidade é aplicável ao servidor efetivo, ativo. A cassação é aplicável ao inativo, aposentado, que a disponibilidade é uma forma de inatividade, não é? A aposentadoria é uma inatividade definitiva, já a disponibilidade é uma inatividade temporária que se encerra com o aproveitamento, ok? E já a destituição é aplicável ao servidor comissionado ou que está exercendo uma função de confiança, ok? O material vai ser postado depois, isso mesmo. Muito bom, Jane, isso aí, tá fera. Vamos ter posse, hein? E aí, a cassação, ela vai ser aplicada quando da prática, lá em exercícios de falta punível com demissão. Só que a gente não pode esquecer, lá do artigo 32, lá do início da Lei 8.112, temos ali a possibilidade de uma cassação da disponibilidade quando o servidor não assumir no prazo legal o cargo para o qual for aproveitado. Porque assim, uma vez aproveitado, aproveitamento é uma forma de provimento de cargo público, e aí uma vez aproveitado, ele tem que voltar ao exercício dentro do prazo legal. Se o servidor desobedece a esse comando, ele é punido com a cassação. Ok? Então, assim, essa cassação está lá no início, não é mencionada lá no regime disciplinar, mas está lá no início da Lei 8.112 e é muito importante você não esquecer dela, ok? Bom, e aí, de acordo com a penalidade, pode acontecer do servidor ficar incompatível, de acordo com, não com a penalidade, com a causa da penalidade, ficar incompatível de nova investidura por 5 anos. Só um detalhe, servidor foi demitido, pode fazer o próximo concurso? A princípio sim, a não ser que ele esteja numa dessas situações aqui. Então ele fica impedido de nova investidura por 5 anos, quando ele der uma carteirada, que aqui valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função pública. É a famosa carteirada, não? Sabe o que ele está falando? Ou quando ele for exercer advocacia administrativa, excetuada aí os benefícios previdenciários e assistenciais de parente até o 2º grau. E quando ele não volta mais, é quando ele for demitido ou destituído
por crime contra a administração. Olha só o patrimônio aqui atingido, né? Patrimônio público. Lesão, aplicação irregular, lesão aos corpos, dilapidação. Bom, aqui nós encerramos o nosso bate-papo concurseiro de hoje. Foi muito bom trazer esses assuntos. Esse é um assunto muito explorado em prova. Parabéns aí, gostei demais da participação de todos vocês. Muito bom. Sempre falando, sempre lembrando, né? No nosso site nós temos diversos pacotes, além desses outros pacotes, tá bom? Temos aí o Tribunal Regional Federal. Assim que sair o edital, nós temos novidades excelentes para você, excelente. Temos também para o Tribunal de Justiça do Rio, ok? 35% de desconto já está no pacote, mas durante essa semana de promoção, em homenagem aí aos nossos, porque você pra gente, você é mais que concurseiro, você é um futuro servidor. Acredita nisso? Você tem que acreditar. Então a gente trata você como um futuro servidor. Em sua homenagem, a gente aumenta esse desconto com o cupom Super Servidor, ok? E aí, vá lá e acesse o site, adquira o seu produto, seu pacote. Estaremos sempre junto com o nosso time de heróis. Nós estamos aí com um time de excelência, de qualidade, tanto para o Tribunal Regional Eleitoral, Tribunais de Justiça, e aceitamos sugestões, viu? Ok? Muito obrigado, um grande beijo a todos. Lembrando, amanhã, professor Rafael Vargas, Informática. Informática para concurso às 20 horas, ok? Também aula ao vivo, participe, convide os amigos. Se gostou, pode indicar, pode curtir. Sempre faça os seus comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Quem já me conhece sabe como eu valorizo o concurseiro. Por quê? Porque eu sou uma concursada. Então, eu já tive aí nessa sua trajetória passando por todo esse momento de investimento, né? Você vai investir no conhecimento, nesse patrimônio que vai fazer você conquistar, você vai se superar, você vai voar alto e se tornar super, ok? Um beijo, muito obrigada pelo carinho de sempre. Tchau, 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 tchau.